Em uma noite que mudaria tudo, uma garçonete corajosa salva um estranho de um perigo mortal. O que ela não sabia era que aquele simples gesto de bondade seria o início de uma história de amor que desafiaria todos os obstáculos. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O restaurante Délice exalava sofisticação em cada detalhe. Lustres de cristal pendiam do teto alto, enquanto as mesas cobertas por toalhas brancas imaculadas criavam um ambiente de elegância discreta. Era sexta-feira à noite e o movimento estava intenso. Cláudia ajustou o avental e verificou as mesas da sua sessão. Aos 26 anos, ela trabalhava há 3 anos no Délice, conhecendo cada canto do estabelecimento e praticamente todos os clientes regulares. Seu cabelo castanho estava preso em um coque impecável e seus olhos verdes observavam atentamente cada movimento no salão. Mesa 12 precisa de mais vinho, murmurou para si mesma, anotando mentalmente enquanto se dirigia à adega. Do outro lado do salão, Marco Santana verificava o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente bagunçados, resultado de um dia intenso no escritório de advocacia. Aos 31 anos, ele carregava a confiança de quem construiu uma carreira sólida, mas naquele momento demonstrava uma inquietação incomum. "Onde ela está?" sussurrou, batendo os dedos na mesa. Marco havia marcado um jantar romântico com Letícia para comemorar os 2 anos de namoro. Escolhera justamente o Délice porque era o restaurante dela, esperando que fosse um gesto especial, mas já fazia 40 minutos que esperava. Cláudia aproximou-se da mesa com um sorriso profissional. "Boa noite, senhor. Posso oferecer algo enquanto aguarda?" Marco ergueu o olhar, e por um instante, Cláudia sentiu algo diferente. Seus olhos castanhos transmitiam uma gentileza genuína, contrastando com a impaciência que demonstrava. "Talvez um vinho", respondeu ele, retribuindo o sorriso. "Algo leve. Ainda estou esperando alguém. Claro, temos um Sauvignon Blanc excelente, bem refrescante." "Perfeito." Enquanto Cláudia se afastava, Marco a observou discretamente. Havia algo cativante na forma como ela se movia, com uma elegância natural que contrastava com a simplicidade do uniforme. Nos fundos do restaurante, Letícia Montenegro conversava em voz baixa com um homem de terno escuro. Ela era uma mulher deslumbrante com cabelos loiros perfeitamente alinhados e um porte que comandava respeito. Aos 35 anos, havia transformado o Délice no restaurante mais conceituado da cidade. "Precisa ser discreto", dizia ela, os olhos fixos no parceiro de conversa. "Ele não pode desconfiar de nada." "Deixe comigo", respondeu o homem, guardando um pequeno frasco no bolso interno do paletó. "Será apenas o suficiente para deixá-lo confuso, nada que cause danos permanentes." Letícia assentiu, verificando o relógio caro que adornava seu pulso. "Melhor eu ir. Ele deve estar esperando." Cláudia retornava à mesa de Marco com o vinho quando percebeu Letícia emergindo dos fundos do restaurante. Conhecia bem a patroa, uma mulher ambiciosa e determinada, mas que ultimamente parecia distante e misteriosa. "Aqui está", disse Cláudia, servindo o vinho com destreza. "Obrigado", Marco respondeu, e desta vez seu sorriso pareceu mais relaxado. "Você trabalha aqui há muito tempo?" 3 anos. É um lugar especial." "Imagino. Minha namorada sempre fala maravilhas deste restaurante." Algo no tom de voz dele fez Cláudia hesitar. Havia uma nota de incerteza, como se ele próprio duvidasse das próprias palavras. "Ela tem bom gosto", respondeu diplomaticamente. Naquele momento, Letícia apareceu no salão caminhando em direção à mesa com um sorriso radiante que parecia estudado. "Marco, querido, desculpe a demora", disse ela, beijando-o levemente na testa. "Problemas na cozinha." "Não se preocupe, eu entendo." Cláudia se preparou para se retirar, mas Letícia a deteve com um gesto. "Cláudia, pode trazer nosso vinho especial? Aquele que guardamos para ocasiões importantes." "Claro, senhora Montenegro." Enquanto Cláudia se dirigia à adega, uma sensação estranha a incomodava. Letícia parecia nervosa,
muito diferente da mulher confiante que conhecia. E havia algo nos olhos dela que não conseguia decifrar. Na adega, Cláudia localizou a garrafa indicada, um Bordeaux raro que Letícia reservava para clientes especiais. Mas quando retornou ao salão, notou algo que a fez parar. O homem de terno escuro estava próximo à mesa de Marco, fingindo consultar o cardápio em uma mesa vizinha. Quando Marco se virou para cumprimentar outro cliente, o homem fez um movimento rápido, despejando algo no copo de vinho já servido. O coração de Cláudia disparou. Ela observou o homem se afastar discretamente e então olhou para Marco, que conversava animadamente com Letícia, alheio a tudo. Por um momento ela hesitou. Interferir poderia custar seu emprego. Letícia não tolerava questionamentos. E acusar alguém de algo tão grave sem provas seria um suicídio profissional. Mas quando viu Marco levar o copo aos lábios, algo mais forte que o medo de consequências a impulsionou. Não beba essa bebida. Alguém colocou algo estranho nela, disse rapidamente aproximando-se da mesa. Marco parou imediatamente. O copo a poucos centímetros dos lábios. Como assim? Perguntou confuso. Letícia empalideceu, mas tentou manter a compostura. Cláudia, o que está fazendo? Esse é um comportamento inaceitável. Eu vi, senhora Montenegro. Um homem colocou algo no copo dele. Marco pousou o copo na mesa e olhou fixamente para Letícia. Que homem? Cláudia apontou discretamente, mas o homem já havia desaparecido. Ele estava ali, mas já saiu. A tensão na mesa era palpável. Letícia forçou um sorriso. Deve ter sido um mal-entendido. Cláudia às vezes é muito imaginativa. Mas Marco não tirava os olhos do copo. Advogado experiente, ele sabia reconhecer quando algo não estava certo. Melhor não arriscar, disse ele, empurrando o copo para longe. Pode trazer outro vinho? Claro, respondeu Cláudia, aliviada. Letícia tentou retomar a conversa, mas o clima romântico havia se desfeito. Marco estava visivelmente perturbado, e suas respostas eram monossilábicas. Talvez seja melhor irmos, sugeriu Letícia após alguns minutos tensos. Boa ideia, concordou Marco, levantando-se. Enquanto o casal se dirigia à saída, Marco parou ao lado de Cláudia. Obrigado, disse ele, seus olhos encontrando os dela. Obrigado mesmo. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu ela, sentindo o calor subir às faces. Não, nem qualquer pessoa teria coragem. Você pode ter me salvado de algo muito sério. Por um momento eles se olharam em silêncio, e Cláudia sentiu uma conexão que não conseguia explicar. Havia uma profundidade naqueles olhos castanhos que a fazia esquecer onde estava. Marco, vamos, chamou Letícia impaciente. Já vou, respondeu ele, mas permaneceu mais alguns segundos olhando para Cláudia. Muito obrigado. Desculpe, não sei seu nome. Cláudia. Cláudia Santos. Muito prazer, Cláudia. Eu sou Marco Santana. Depois que eles saíram, Cláudia permaneceu parada, repassando os acontecimentos da noite. Algo muito estranho havia acontecido, e ela tinha a sensação de que aquele não seria o fim da história. Mais tarde, enquanto limpava as mesas, ela encontrou um cartão esquecido na mesa, onde Marco estivera sentado. Era um cartão de visita. Marco Santana, advogado, direito empresarial e criminal. Sem saber por quê, ela guardou o cartão no bolso do avental. Na saída do restaurante, Marco ajudou Letícia a entrar no carro, mas sua mente estava em outro lugar. As palavras de Cláudia ecoavam em sua cabeça, e uma desconfiança que ele tentava ignorar há semanas começava a se cristalizar. Você está bem? Perguntou Letícia, notando seu silêncio. Estou pensando no que aconteceu lá dentro. Foi apenas um mal-entendido, querido. Você sabe como algumas funcionárias podem ser dramáticas. Marco assentiu. Mas algo em seu íntimo lhe dizia que Cláudia não era do tipo dramático. Pelo contrário, ela demonstrara uma seriedade e determinação que o impressionaram. E havia algo mais, uma sensação de que conhecer Cláudia Santos mudaria sua vida de uma forma que ele ainda não conseguia compreender. Enquanto dirigia através das ruas iluminadas da cidade, Marco tomou uma decisão. Voltaria ao Délice no dia seguinte. Precisava entender o que realmente havia acontecido naquela noite. E, se fosse honesto consigo mesmo,
Queria ver Cláudia novamente. O sábado amanheceu com um sol tímido filtrando pelas cortinas do apartamento de Marco. Ele havia passado uma noite inquieta, revirando os acontecimentos da véspera. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto preocupado de Cláudia e ouvia suas palavras de alerta. Às 10 da manhã, Marco já estava vestido e decidido. Ignorando as 3 ligações perdidas de Letícia, pegou as chaves do carro e se dirigiu ao Délice. O restaurante funcionava apenas no período noturno, mas Marco sabia que durante o dia a equipe se reunia para preparativos. Estacionou em frente ao estabelecimento e notou movimento no interior. Cláudia estava organizando as mesas quando ouviu alguém bater na porta de vidro. Ergueu o olhar e sentiu o coração acelerar ao reconhecer Marco do lado de fora. Ele vestia uma camisa social branca e jeans escuros, muito diferente do homem formal da noite anterior. "Não estamos abertos", disse ela, aproximando-se da porta. "Eu sei, vim falar com você." Cláudia hesitou por um momento, depois destrancou a porta. "Posso entrar?" "Claro." O restaurante, durante o dia, tinha uma atmosfera completamente diferente. A luz natural revelava detalhes que a iluminação noturna ocultava, e o silêncio contrastava com a agitação das noites de movimento. "Você está bem?" perguntou Cláudia, notando a tensão em seus olhos. "Não consegui dormir. Não paro de pensar no que aconteceu ontem." Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela. A proximidade fez Cláudia perceber pequenos detalhes que havia perdido na noite anterior. A forma como ele passava a mão pelos cabelos quando estava pensativo, o jeito como seus olhos se estreitavam quando concentrado. "Você tem certeza do que viu?" perguntou Marco, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. "Absoluta. Um homem de terno escuro, cerca de 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas. Ele fingiu consultar o cardápio e depois colocou algo no seu copo." "Você o conhece?" "Nunca o vi antes, mas..." Cláudia hesitou. "Mas o quê?" "Ele conversou com a senhora Montenegro antes de você chegar, nos fundos do restaurante." Marco se recostou na cadeira, processando a informação. Durante 2 anos de namoro, sempre confiara em Letícia, mas pequenos sinais que havia ignorado começavam a fazer sentido. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Cláudia, quebrando o silêncio. "Claro. Você e a senhora Montenegro? Vocês estão bem?" A pergunta o pegou de surpresa. Não esperava que uma estranha percebesse as tensões em seu relacionamento. "Por que pergunta?" "Ontem à noite vocês não pareciam um casal comemorando 2 anos juntos. Havia algo forçado." Marco sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Você é muito observadora. Faz parte do trabalho. A gente acaba aprendendo a ler as pessoas." "E o que você lê em mim?" Cláudia corou levemente, mas manteve o olhar fixo no dele. "Alguém que está confuso, preocupado, mas fundamentalmente uma boa pessoa. Que análise profunda para alguém que me conhece há apenas um dia. Às vezes, um dia pode revelar mais sobre uma pessoa do que anos de convivência." A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significado. "Cláudia, preciso perguntar uma coisa. Ontem, quando você me alertou por que fez isso, sabia que poderia ter problemas." Ela baixou os olhos, brincando com uma pequena dobra na toalha da mesa. "Eu não conseguiria ficar parada vendo alguém ser prejudicado. Não importa as consequências. Mesmo sendo um estranho, ninguém é estranho quando precisa de ajuda." Marco sentiu algo se mover em seu peito. Havia uma pureza nas palavras dela que o tocava profundamente. "Você tem coragem." "Ou imprudência", respondeu ela, sorrindo timidamente. "Não. Coragem." Naquele momento, a porta dos fundos se abriu e Letícia apareceu, interrompendo o clima intimista. Ela vestia um vestido elegante e carregava uma pasta de couro. "Marco, o que faz aqui?" perguntou, claramente surpresa e descontente. "Vim conversar com Cláudia sobre ontem à noite. Sobre aquele mal-entendido, pensei que já tivéssemos superado isso." "Não foi um mal-entendido, Letícia. Alguém realmente colocou algo na minha bebida." Letícia se aproximou, seus saltos ecoando no piso de madeira. "Cláudia, pode nos dar um momento a sós?" "Na verdade", interrompeu Marco, "prefiro que ela fique. Foi ela quem me salvou."
A tensão entre Letícia e Marco era palpável. Cláudia se sentia desconfortável, presa entre o casal e sua patroa. Marco, você está sendo paranoico. Por que alguém faria isso? Essa é exatamente a pergunta que estou fazendo. Senhor Santana, interferiu Cláudia. Talvez eu deva... Não, disse ele firmemente. Você não fez nada errado. Pelo contrário. Letícia observou a interação entre os dois, e algo mudou em sua expressão. Seus olhos se estreitaram, analisando. Bem, se vocês querem investigar fantasias, sintam-se à vontade. Tenho coisas importantes para resolver. Ela se dirigiu à saída, mas parou ao lado de Cláudia. Espero que você saiba o que está fazendo, murmurou, baixo o suficiente para que apenas Cláudia ouvisse. Depois que Letícia saiu, o silêncio tomou conta do ambiente. Ela não gostou nada da minha presença aqui, disse Marco. Não, e eu vou pagar por isso. Não vou deixar que isso aconteça. Como? Marco hesitou, depois tomou uma decisão impulsiva. Trabalhe comigo. Como assim? Eu tenho um escritório de advocacia. Preciso de alguém para organização, atendimento. Alguém em quem possa confiar. Cláudia o olhou, incrédula. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Você demonstrou integridade, coragem e inteligência. São qualidades mais raras do que imagina. Eu não tenho experiência em escritório de advocacia. Pode aprender. A questão é, você confia em mim? Cláudia estudou seu rosto. Via sinceridade em seus olhos, mas também uma vulnerabilidade que a comovia. Por que está fazendo isso? Porque você fez a coisa certa quando poderia ter ficado em silêncio. E por quê? Ele pausou. Porque tenho a sensação de que você pode me ajudar a descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu ontem. Você acha que a senhora Montenegro estava envolvida? Não quero acreditar, mas preciso ter certeza. Cláudia levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a vida seguia seu curso normal, mas ela sentia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Se eu aceitar, quando começaria? Segunda-feira. Mas primeiro, preciso saber uma coisa. Você sente que pode confiar em mim? Ela se virou para encará-lo. Marco havia se levantado e estava a poucos passos dela. A luz que entrava pela janela iluminava seu rosto, e Cláudia percebeu que ele era ainda mais atraente do que havia notado na noite anterior. Sim, respondeu ela, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Então está decidido? Está decidido. Marco sorriu, e pela primeira vez desde a véspera pareceu relaxado. Há uma coisa, disse Cláudia. Se vamos trabalhar juntos, preciso ser honesta sobre uma coisa. Diga. Eu não salvei você apenas por senso de justiça. Marco ergueu uma sobrancelha, curioso. Não? Havia algo em você. Desde o momento em que se aproximou da mesa, eu... me senti diferente. Não consigo explicar. Você não precisa explicar. Eu senti a mesma coisa. Eles se olharam em silêncio, e Cláudia percebeu que o ar entre eles havia mudado. Não era mais apenas gratidão ou curiosidade. Era algo mais profundo e perigoso. Isso complica as coisas, murmurou ela. Complica, concordou ele, se aproximando mais um passo. Você tem uma namorada. Tenho. E eu vou trabalhar para você. Vai. Então precisamos manter as coisas profissionais. Precisamos. Mas nenhum nem outro se afastaram. A tensão entre eles era elétrica, e Cláudia sentia que estava se equilibrando à beira de um precipício. Marco, eu sei. Ele recuou, passando a mão pelos cabelos. Você tem razão, vamos manter as coisas profissionais. Sim, pelo menos por enquanto. Cláudia sentiu o coração disparar com a implicação das últimas palavras. Eu deveria ir, disse ela, pegando a bolsa. Cláudia. Sim? Obrigado por tudo. Não precisa agradecer. Nós somos uma equipe agora. Somos, concordou ele, sorrindo. Quando Cláudia saiu do restaurante, Marco ficou sozinho com seus pensamentos. Sabia que havia acabado de complicar sua vida de forma irreversível, mas pela primeira vez em meses sentia que estava no caminho certo. E se fosse sincero consigo mesmo, admitia que não conseguia tirar Cláudia da cabeça desde a noite anterior. Havia algo nela que o atraía além da gratidão.
uma força interior que o fascinava e uma vulnerabilidade que despertava seu instinto protetor. Enquanto caminhava pelas ruas em direção ao carro, Cláudia sorriu. Havia tomado uma decisão que mudaria sua vida e, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava seguindo o coração. Segunda-feira chegou mais rápido do que Cláudia esperava. Ela acordou 2 horas antes do necessário, nervosa com seu primeiro dia no escritório de Marco. Havia passado o domingo inteiro pensando na decisão que tomara e nas implicações de trabalhar tão próximo dele. O escritório de Marco ficava no 15º andar de um prédio comercial no centro da cidade. Quando Cláudia chegou às 8 da manhã, encontrou Marco já trabalhando, cercado por pilhas de processos. "Bom dia", disse ela, hesitante na porta. Marco ergueu o olhar e sorriu, e Cláudia sentiu aquela familiar aceleração do coração. "Bom dia. Chegou cedo. Não queria me atrasar no primeiro dia." Ele se levantou, vestindo uma camisa social cinza que realçava seus olhos castanhos. "Deixe-me mostrar o escritório." O espaço era moderno e aconchegante. Grandes janelas ofereciam uma vista impressionante da cidade, e os móveis de madeira escura criavam um ambiente sofisticado, mas acolhedor. "Esta será sua mesa", disse Marco, indicando uma estação de trabalho próxima à sua sala. "Você ficará responsável por organizar a agenda, atender clientes e me ajudar com pesquisas." "E sobre a investigação?" Marco olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. "Faremos isso discretamente. Durante o trabalho normal, vamos reunindo informações. Por onde começamos? Primeiro, preciso saber mais sobre os funcionários do Delice, principalmente sobre pessoas que poderiam ter acesso ao restaurante fora do horário de funcionamento." Cláudia assentiu, pegando um bloco de notas. "Posso fazer uma lista dos funcionários e seus horários." "Perfeito. Mas, Cláudia..." Marco hesitou. "Se em algum momento você se sentir desconfortável ou achar que estamos indo longe demais, me diga. Não quero que você se prejudique por minha causa." "Não vou me prejudicar. Estamos nisso juntos." A palavra "juntos" ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significado. Durante a manhã, Cláudia se adaptou rapidamente à rotina do escritório. Atendia telefonemas com profissionalismo, organizava documentos e demonstrava uma capacidade de aprendizado que impressionava Marco. Por volta das 10 horas, o telefone de Marco tocou. Era Letícia. "Oi, querida", atendeu ele, notando como Cláudia tensionou ao ouvir o nome. "Marco, podemos almoçar hoje? Precisamos conversar sobre sábado." "Claro. No Café Central, ao meio-dia?" "Perfeito. Te amo." "Eu também." Depois que desligou, Marco notou que Cláudia estava concentrada demais em seu trabalho, evitando olhar para ele. "Cláudia." "Sim." "Você está bem?" "Perfeitamente." Mas ele percebeu que algo havia mudado no ambiente. A naturalidade da manhã deu lugar a uma formalidade estudada. Durante o almoço com Letícia, Marco tentou observar detalhes que pudessem revelar algo sobre sexta à noite. O Café Central era um local público, seguro para uma conversa delicada. "Você parece distante desde sexta", disse Letícia, cortando a salada com movimentos precisos. "Ainda estou pensando no que aconteceu." "Marco, você precisa esquecer essa história. Aquela garçonete claramente queria chamar atenção. Cláudia não é do tipo que inventa histórias. Como você pode ter certeza? Você mal a conhece." Marco estudou o rosto de Letícia. Conhecia suas expressões há 2 anos e havia algo forçado em sua preocupação. "Na verdade, eu a contratei." Letícia quase engasgou com a água. "Você fez o quê?" "Ela vai trabalhar no meu escritório. Preciso de assistente e ela me pareceu competente." "Marco, isso é loucura. Você não pode contratar alguém baseado em um momento de drama." "Não foi drama, Letícia, e minha decisão já está tomada." O rosto dela endureceu por um instante, antes de voltar à expressão controlada. "Bem, espero que você saiba o que está fazendo." "Sei exatamente." Quando Marco retornou ao escritório, encontrou Cláudia organizando uma pasta de processos. Ela havia trocado o uniforme do restaurante por uma blusa branca e saia escura, e Marco percebeu como ela era naturalmente elegante. "Como foi o almoço?" perguntou ela sem erguer os olhos do trabalho.
Interessante. Em que sentido? Marco se aproximou de sua mesa, notando a tensão em seus ombros. Letícia não ficou feliz em saber que você está trabalhando aqui. Imaginei. Isso a incomoda? Cláudia finalmente o olhou. Um pouco. Ela é sua namorada. É natural que não goste de sua presença próxima a outra mulher. E por que isso deveria incomodá-la? A pergunta estava carregada de implicações. Cláudia sentiu o coração acelerar. Marco, desculpe. Você tem razão. Não devo fazer esse tipo de pergunta. Mas nenhum nem outro conseguiu voltar ao trabalho com a mesma concentração. A tensão entre eles era palpável, e ambos lutavam contra sentimentos que sabiam ser inadequados. No final da tarde, enquanto organizavam documentos para o dia seguinte, Cláudia reuniu coragem para abordar o assunto que a preocupava. Marco, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama a Letícia? A pergunta o pegou de surpresa. Ele parou de escrever e a olhou. Por que quer saber? Porque se ama, então o que estamos fazendo aqui é errado. E se eu disser que não tenho mais certeza? Então você precisa ter certeza antes de qualquer coisa. Marco se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, mas sua mente estava focada na mulher atrás dele. Quando conheci Letícia, ela me pareceu perfeita. Bem-sucedida, inteligente, determinada. Mas ultimamente o quê? Ultimamente sinto que não a conheço realmente. Como se ela fosse uma estranha. Cláudia se aproximou, ficando ao lado dele na janela. E comigo? Como se sente comigo? Marco se virou para encará-la. Estavam tão próximos que ele podia sentir o perfume suave de seu cabelo. Com você me sinto real, como se pudesse ser eu mesmo. Marco, eu sei, é complicado. Muito complicado. Mas nenhum dos dois se afastou. A proximidade era magnética, e Cláudia sentia que estava lutando contra algo maior que sua força de vontade. Talvez eu deva procurar outro emprego, murmurou ela. Não, por favor, não faça isso. Então o que fazemos? Vamos devagar, um dia de cada vez, e vamos descobrir a verdade sobre sexta à noite. Talvez isso nos ajude a entender muitas coisas. Cláudia assentiu, embora soubesse que devagar seria quase impossível quando cada olhar, cada palavra casual, criava uma intimidade perigosa entre eles. Naquela noite, depois que Cláudia foi embora, Marco ficou sozinho no escritório, observando a cidade iluminada. Pela primeira vez em anos, questionava seriamente suas escolhas. Letícia representava estabilidade e sucesso, mas Cláudia despertava nele uma paixão que pensava não ser mais capaz de sentir. Do outro lado da cidade, Cláudia caminhava lentamente para casa, repassando cada momento do dia. Sabia que estava se apaixonando por um homem comprometido, e isso ia contra todos os seus princípios. Mas havia algo na conexão entre eles que parecia inevitável. Enquanto isso, no délice, Letícia conversava em voz baixa com o mesmo homem de terno da sexta anterior. Ela está trabalhando no escritório dele, informou Letícia, tamborilando os dedos nervosamente na mesa. Isso é um problema. Pode se tornar um. Marco está fazendo perguntas e ela pode ter visto mais do que imaginamos. O que você quer que eu faça? Por enquanto nada, mas mantenha-se preparado. Talvez precisemos ser mais persuasivos. O homem assentiu e se levantou. E quanto ao nosso acordo principal? Tudo conforme planejado. Rodrigo não desconfia de nada e Marco em breve descobrirá que seu sócio não é tão leal quanto pensava. Depois que o homem saiu, Letícia permaneceu sozinha olhando para o telefone. Parte dela queria ligar para Marco e tentar reconquistar sua atenção, mas sabia que era tarde demais. Havia escolhido um caminho e agora precisava seguir até o fim, independentemente das consequências. Na manhã seguinte, Marco chegou ao escritório com uma nova determinação. Havia passado a noite pensando e chegara a uma conclusão. Precisava descobrir a verdade sobre Letícia antes que pudesse considerar qualquer futuro com Cláudia. Bom dia, cumprimentou Cláudia, que já estava organizando a agenda do dia. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. E você? Igual. Eles se olharam por um momento,
e ambos souberam que a noite anterior havia sido agitada pelos mesmos pensamentos. Marco, disse Cláudia, ontem à noite eu fiz uma lista. Funcionários do Délice, fornecedores, qualquer pessoa que tenha acesso regular ao restaurante. Excelente. Vamos analisar juntos. Quando se sentaram lado a lado para examinar a lista, Cláudia percebeu como era natural trabalhar com Marco. Suas mentes pareciam sincronizadas e a investigação os aproximava ainda mais. Este nome aqui, disse Marco, apontando para a lista. Rodrigo Silva. Quem é? Um dos fornecedores principais. Ele entrega bebidas 2 vezes por semana. Rodrigo? Marco franziu a testa. O nome lhe era familiar, mas não conseguia se lembrar de onde. Conhece ele? O nome me soa familiar, mas espere. Marco foi até seu computador e abriu alguns arquivos. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Suas mãos pararam sobre o teclado quando encontrou o que procurava. Cláudia, venha ver isso. Ela se aproximou e Marco apontou para a tela. Rodrigo Silva é meu sócio no escritório. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Marco olhava fixamente para a tela do computador, onde o nome Rodrigo Silva brilhava como uma revelação perturbadora. Seu sócio? Repetiu Cláudia, inclinando-se para ver melhor. Tem certeza de que é a mesma pessoa? Rodrigo Silva, 42 anos, formado em Direito pela Universidade Federal. É ele. Marco se recostou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Mas como? Por que ele estaria fornecendo bebidas para o Délice? Talvez seja apenas coincidência, sugeriu Cláudia, embora sua voz não demonstrasse convicção. Você acredita nisso? Não. Marco se levantou e começou a andar pelo escritório. Cláudia o observava, notando a tensão em seus movimentos. Havia algo intensamente atraente na forma como ele raciocinava, na determinação que demonstrava ao enfrentar a verdade, mesmo quando ela era dolorosa. Onde está Rodrigo hoje? Perguntou ela. Viajando. Pelo menos é o que disse. Deveria voltar na quinta-feira. Isso nos dá 2 dias. Para quê? Para investigar. Marco parou de andar e a olhou. Nos olhos verdes de Cláudia, via uma determinação que espelhava a sua própria. Pode ser perigoso. Já estamos envolvidos até o pescoço, não há mais volta. Cláudia, você não entende. Se Rodrigo está envolvido nisso, e se tentaram me drogar na sexta, então estão tramando algo contra você. Mais motivo ainda para descobrirmos o que é. Marco se aproximou dela, seus olhos encontrando os dela. Por que está fazendo isso? Por que está se arriscando por mim? A pergunta pairou no ar entre eles. Cláudia sentiu o coração acelerar, sabendo que sua resposta mudaria tudo entre eles. Porque eu me importo com você, disse ela, simplesmente. Cláudia, eu sei que é complicado, sei que você tem uma namorada, mas não posso fingir que não sinto o que sinto. Marco deu mais um passo em direção a ela, agora tão próximo, que podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. E o que você sente? Que desde que te conheci, algo mudou em mim. Que quando estou perto de você, me sinto mais viva do que me senti em anos. As palavras saíram em um sussurro, mas carregavam tanto peso que pareceram ecoar pelo escritório. Não posso pedir isso de você, disse Marco, sua voz rouca. Não posso pedir que espere enquanto eu resolvo minha vida. Você não está pedindo, eu estou oferecendo. Eles se olharam em silêncio, e Cláudia percebeu que o ar entre eles havia se tornado quase tangível. Era como se toda a tensão acumulada nos últimos dias estivesse prestes a explodir. O telefone tocou, interrompendo o momento. Marco atendeu automaticamente. Escritório Santana. Marco, é a Letícia. Podemos conversar? Marco olhou para Cláudia, que se afastou discretamente para sua mesa. Claro, o que houve? Não pelo telefone. Pode vir ao restaurante. É sobre o que aconteceu na sexta. Estarei aí em 1 hora. Quando desligou, Cláudia estava fingindo organizar papéis, mas ele sabia que ela havia ouvido tudo. Vou ao Délice, disse ele. Sozinho? Sim. Letícia quer conversar sobre sexta-feira. Marco, pode ser uma armadilha.
ou pode ser a chance de descobrir a verdade. Cláudia se levantou, preocupação evidente em seu rosto. Então eu vou com você. Não, é muito arriscado. Exatamente por isso. Marco se aproximou dela novamente, tomando suas mãos nas suas. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Cláudia. Eu não posso deixar nada acontecer com você. E eu não posso deixar nada acontecer com você. Eles se olharam, e Marco percebeu que discutir seria inútil. Havia uma força em Cláudia que o fascinava e o aterrorizava ao mesmo tempo. Está bem, mas você fica no carro. Combinado. 1 hora depois, eles estavam estacionados em frente ao Délice. O restaurante estava fechado para o público, mas havia movimento no interior. Lembre-se, disse Marco, qualquer coisa estranha, você liga para a polícia. Cuidado, respondeu Cláudia, tocando levemente seu braço. O toque foi breve, mas suficiente para fazer Marco hesitar. Ele se virou para ela, e por um momento, pareceu que ia dizer algo importante. Mas então apenas assentiu e saiu do carro. Cláudia o observou entrar no restaurante, o coração apertado de preocupação. Dentro do Délice, Letícia esperava em uma mesa do fundo. Ela parecia diferente, mais frágil, menos controlada do que normalmente. Obrigada por vir, disse ela quando Marco se sentou. Você disse que era sobre sexta-feira. Marco, eu preciso te contar uma coisa. Marco se inclinou para frente, atento. Aquela noite, quando você quase bebeu o vinho, eu sabia. Sabia o quê? Que havia algo na bebida. O mundo de Marco pareceu parar. Ele olhou para Letícia como se estivesse vendo uma estranha. Você sabia? Rodrigo me pediu para fazer isso. Disse que era apenas algo para relaxar, que você estava muito estressado com o trabalho. Rodrigo. Ele disse que seria como um ansiolítico, nada mais. Marco se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso. Você drogar seu próprio namorado porque seu sócio pediu? Não era para ser nada sério. Rodrigo disse que você descobriria na manhã seguinte e riríamos juntos. E você acreditou? Letícia baixou os olhos, incapaz de encará-lo. Eu estava apaixonada. Por mim. Por Rodrigo. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Marco sentou-se novamente, tentando processar o que havia ouvido. Há quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Marco, eu sinto muito. Eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto. Que ponto? Qual é o plano de vocês? Não há plano. Rodrigo apenas... Ele queria que você assinasse alguns documentos enquanto estivesse relaxado. Documentos do escritório. Que documentos? Transferência de cotas. Ele disse que era apenas uma reorganização societária. Marco fechou os olhos, sentindo a magnitude da traição. Seu sócio e sua namorada não apenas o traíam amorosamente, mas também profissionalmente. Onde estão esses documentos? No cofre do meu escritório. Vamos buscá-los. Enquanto isso, no carro, Cláudia começava a se sentir inquieta. Marco estava dentro do restaurante há mais de 30 minutos e não havia sinal de movimento. Ela pegou o celular e discou o número dele. O telefone tocou, mas não foi atendido. Preocupada, ela saiu do carro e se aproximou da janela do restaurante. Conseguia ver Marco e Letícia conversando intensamente, mas não conseguia ouvir nada. De repente, um carro escuro parou atrás do dela. Um homem saiu. O mesmo que havia colocado algo na bebida de Marco na sexta-feira. Cláudia sentiu o sangue gelar. Rapidamente, voltou para o carro e ligou para a polícia. Polícia? Preciso reportar uma situação suspeita. Dentro do restaurante, Marco e Letícia se dirigiam ao escritório dela, quando ouviram passos na entrada. Rodrigo? Chamou Letícia, surpresa. Você não deveria voltar até quinta. Rodrigo Silva apareceu na porta do escritório. Era um homem alto, de cabelos grisalhos, exatamente como Cláudia havia descrito. Mudança de planos, disse ele, seus olhos frios alternando entre Marco e Letícia. Principalmente depois que soube que nosso amigo aqui está fazendo perguntas demais. Rodrigo, disse Marco, mantendo a voz calma, que bom que você voltou. Temos muito o que conversar. Temos mesmo, especialmente sobre sua nova assistente. Marco sentiu um arrepio na espinha. Cláudia não tem nada a ver com isso. Pelo contrário,
Ela tem tudo a ver, foi ela quem arruinou nossos planos na sexta. Que planos exatamente? Rodrigo sorriu, mas não havia humor na expressão. Você sempre foi ingênuo, Marco, mesmo depois de todos esses anos trabalhando juntos. Explique. O escritório vale muito mais do que você imagina, especialmente com os contratos que conseguimos recentemente. Contratos que você assinou sem ler direito. Marco percebeu que havia caído em uma armadilha muito maior do que imaginara. Você me usou, e você facilitou, sempre tão confiante, sempre assumindo que as pessoas são honestas. E Letícia? Letícia foi um bônus, uma forma de me manter próximo a você. Letícia empalideceu. Rodrigo, você disse que me amava. Eu disse muitas coisas. Naquele momento, sirenes policiais começaram a soar do lado de fora. Rodrigo correu para a janela e viu os carros de polícia se aproximando. Sua namoradinha chamou a polícia, disse ele, voltando-se para Marco com raiva. Ela não é minha namorada. Ainda não, mas pelo jeito que vocês se olham, é questão de tempo. Marco sentiu uma mistura de medo e orgulho. Cláudia havia chamado ajuda no momento certo. Acabou, Rodrigo. Para mim, talvez. Mas você perdeu tudo. Seu escritório, sua namorada, sua confiança nas pessoas. Não tudo, disse Marco, pensando em Cláudia esperando lá fora. A polícia entrou no restaurante no momento em que Rodrigo tentava fugir pelos fundos. Ele foi preso sem resistência, enquanto Letícia chorava silenciosamente em um canto. Quando Marco saiu do restaurante, encontrou Cláudia esperando ansiosa ao lado dos carros policiais. Você está bem? Foi a primeira coisa que ela perguntou, examinando-o de cima a baixo. Estou, graças a você. O que aconteceu lá dentro? Marco olhou para trás, para o restaurante onde havia descoberto que sua vida inteira havia sido uma mentira. Descobri que você estava certa desde o início e descobri mais algumas coisas também. Como o quê? Marco a olhou nos olhos e Cláudia viu uma nova determinação em seu olhar. Que às vezes perder tudo é a única forma de descobrir o que realmente importa. Eles se olharam em silêncio, e Cláudia sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Marco estava livre. Livre de Letícia, livre de Rodrigo, livre das mentiras que haviam definido sua vida. Mas com a liberdade vieram novas possibilidades, e ambos sabiam que teriam que decidir o que fazer com elas. E agora? Perguntou Cláudia suavemente. Agora, disse Marco dando um passo em direção a ela. Agora podemos começar de novo. 2 semanas se passaram desde a prisão de Rodrigo e o fim do relacionamento de Marco com Letícia. O escritório havia se tornado um lugar diferente, mais silencioso, mas também mais autêntico. Marco trabalhava incansavelmente para desfazer os danos causados pela traição de seu ex-sócio, enquanto Cláudia se tornara indispensável, ajudando-o a reconstruir não apenas os negócios, mas também a confiança. Era uma tarde chuvosa de quinta-feira, quando Marco finalmente terminou de revisar o último documento relacionado à transferência fraudulenta de cotas. Ele se recostou na cadeira, exausto, mas aliviado. Pronto, anunciou ele. Oficialmente o escritório é todo meu novamente. Cláudia ergueu os olhos dos arquivos que organizava, um sorriso se espalhando por seu rosto. Como se sente? Livre, respondeu ele, surpreendendo-se com a sinceridade da resposta. Pela primeira vez em anos, me sinto completamente livre. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que escorria pelo vidro. E o que uma pessoa faz quando se sente completamente livre? Marco a observou por um momento. Nas últimas 2 semanas, havia se tornado cada vez mais difícil ignorar seus sentimentos por Cláudia. Cada gesto dela, cada sorriso, cada olhar criava uma tensão crescente entre eles. Segue o coração, disse ele, levantando-se e se aproximando dela. E se o coração quiser algo complicado? Como o quê? Cláudia se virou para encará-lo. Estavam próximos novamente, como tantas vezes nas últimas semanas, mas desta vez algo era diferente. Não havia mais namorada, não havia mais segredos entre eles. Como se apaixonar pelo chefe, murmurou ela. Esse não é um problema complicado, respondeu Marco, sua voz ficando mais baixa. Não quando o chefe também está apaixonado. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles.
Cláudia sentiu o coração acelerar violentamente. Marco, eu tentei resistir, disse ele, aproximando-se mais um passo. Tentei manter as coisas profissionais, mas não consigo mais fingir que você é apenas minha assistente. E o que eu sou? Você é a mulher que salvou minha vida, que teve coragem de se arriscar por um estranho, que me ajudou a descobrir a verdade sobre as pessoas em quem confiava. Ele ergueu a mão tocando delicadamente o rosto dela. Você é a mulher por quem me apaixonei. Cláudia fechou os olhos ao sentir o toque, sua respiração se tornando irregular. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela, desde aquela primeira noite no restaurante. Cláudia, eu sei que é arriscado. Misturar trabalho com sentimentos, então não misturemos. Ela abriu os olhos confusa. Como assim? Marco sorriu, seus olhos brilhando com uma determinação que ela não via há semanas. Case comigo. O quê? Case comigo. Assim você não será mais minha funcionária. Cláudia recuou um passo incrédula. Marco, você está maluco? Nos conhecemos há 3 semanas. E foram as 3 semanas mais intensas da minha vida. Cláudia, eu já vivi um relacionamento baseado em aparências, em conveniência. Com você é diferente. Com você eu sinto... O quê? Que encontrei minha alma gêmea. As palavras saíram com tanta convicção que Cláudia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Marco, isso é loucura. A vida toda fui cauteloso. Planejei cada passo, analisei cada decisão. E onde isso me levou? A quase ser drogado pelo próprio sócio e traído pela namorada. Ele tomou as mãos dela nas suas. Pela primeira vez na vida, quero fazer algo impulsivo. Algo que meu coração manda, não minha cabeça. E se der errado? E se der... Certo? Cláudia olhou nos olhos dele e viu uma sinceridade que a desarmou completamente. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na vida. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando o que havia acabado de ouvir. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Isso é a coisa mais romântica e mais insana que alguém já me disse. Isso é um sim? É um me deixe pensar. Marco riu, aliviado por ela não ter rejeitado a ideia imediatamente. Quanto tempo você precisa? Para decidir se caso com um homem que conheci há 3 semanas. Acho que alguns dias serão suficientes. Alguns dias, repetiu ele sorrindo. Posso viver com isso. Naquele momento, os olhos de ambos se encontraram e a tensão que vinha crescendo há semanas finalmente explodiu. Marco aproximou seu rosto do dela lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Cláudia não se afastou. Em vez disso, ficou na ponta dos pés, encontrando seus lábios no meio do caminho. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos ainda não acreditassem que finalmente estava acontecendo. Mas então Cláudia entrelaçou os braços ao redor do pescoço dele e o beijo se aprofundou, carregado de toda a paixão reprimida das últimas semanas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Murmurou Cláudia. Uau! Concordou Marco. Eles riram, e Cláudia percebeu que aquele era o primeiro momento verdadeiramente despreocupado que tinham compartilhado desde que se conheceram. Marco, disse ela ainda em seus braços. Sim, mesmo que eu aceite seu pedido maluco de casamento, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Eu não quero parar de trabalhar. Gosto do que faço aqui. Então trabalhamos juntos, como sócios. Sócios? Por que não? Você provou que é mais competente que meu último sócio, e definitivamente mais confiável. Cláudia riu. Primeira vez que alguém me oferece sociedade num escritório de advocacia no meio de um pedido de casamento. Primeira vez que faço um pedido de casamento no meio de uma proposta de sociedade. Eles se beijaram novamente, mais devagar desta vez, saboreando o momento e a certeza de que finalmente estavam onde deveriam estar. Mas a tranquilidade foi interrompida pelo toque do telefone. Marco hesitou em atender, mas Cláudia o incentivou. Escritório Santana, atendeu ele sem soltar a mão de Cláudia. Marco, sou eu, Letícia. O clima no escritório mudou instantaneamente. Marco franziu a testa. O que você quer, Letícia?
Preciso falar com você. É importante. Não temos nada para conversar. É sobre Rodrigo. Ele me procurou na prisão. Marco olhou para Cláudia, que estava acompanhando a conversa com preocupação. E? Ele disse que tem algo que você precisa saber. Sobre outros clientes do escritório. Marco, acho que a coisa é maior do que imaginávamos. Que tipo de coisa? Não posso falar pelo telefone. Pode me encontrar? No café onde costumávamos ir? Marco hesitou. A última coisa que queria era se envolver novamente com Letícia ou com qualquer esquema de Rodrigo. Marco, insistiu Letícia. Se for verdade o que ele disse, outros clientes podem estar em perigo. Está bem, em 1 hora. Obrigada. E Marco, seja cuidadoso. Quando desligou, Cláudia estava o observando com expressão preocupada. Não gostei disso, disse ela. Nem eu. Mas se outros clientes estão envolvidos, então vamos juntos. Cláudia, pode ser perigoso. Já passamos por isso antes. Eu não vou deixar você ir sozinho. Marco a olhou, percebendo mais uma vez a força e a determinação que havia nela. Você tem certeza? Absoluta. Somos uma equipe, lembra? Somos.